Olá, gente, boa noite, Apóstolo Fábio, seja bem-vindo, Kelly, Vivaldo, todos vocês que estão entrando agora, então, pastora Marilim, que prazer recebê-los de novo. Oi, Flavinha, que prazer recebê-los todos de novo, novamente, que bom, que bom. Então, hoje a gente vai ter uma super live. Ontem tivemos uma live super bacana com o apóstolo Fadi, divertida, com muita informação. E hoje estamos aqui aguardando o nosso amigo, pastor e deputado Marcos Feliciano, uma pessoa que tem construído uma história, né? Eu gosto da história da vida dele porque ele está construindo uma história não apenas nos púlpitos, né? Mas ele está ajudando a construir uma história no Brasil, né? Isso é muito importante. Nós realmente começamos a fazer diferença quando a gente se dispõe a ser e fazer aquilo para qual Deus nos chamou, né? E ele tem sido essa pessoa. Então, assim, eu queria dar boas-vindas a todos vocês. Eu quero aproveitar e falar o seguinte, gente, todos os nossos vídeos, os meus vídeos estão também no meu canal de YouTube, Sandra Farage BSB. Então, assim, Farage, Faraj, Sandra Farage BSB. Então, eu espero vocês entrarem também no meu canal de YouTube. Todos os nossos vídeos vão para lá também, além do Instagram, e você pode compartilhar. Aproveitando que estamos aguardando o pastor Marcos, pega esse aviãozinho que tá aí, ó, no final, e já manda aí pros seus amigos. Aperta o aviãozinho, tá aí a Débora falando. Aperta o aviãozinho aí e manda para todo mundo, pra gente poder divulgar, chamar mais pessoas, chamar os amigos para estarem conosco nessa live. Aproveita aí, manda um aviãozinho geral. É isso aí, Flavinha, manda mesmo. Pastor Craveiro, a Ellen. Isso aí, pessoal, aguardando o pastor Marcos chegar. E assim, eu acho que é um momento que a pandemia ela está nos proporcionando meios de comunicação fantásticos, né? Que nos aproxima das pessoas em velocidade máxima. Vamos lá. Queria dar boas-vindas, pastor Marcos está entrando. Olá, pastor Marcos, como vai? Tudo bem, Sandra? Como vai você? Tudo bem, e você? Estava Na falando um luta. pouquinho aqui de você. Que bom. Deixa eu só acertar aqui a luz que está me cegando, está machucando meu olho aqui. Eu tô aqui em Brasília, estou fazendo aqui tudo de maneira bem amadora, né? Não, mas você é craque, como dizem, então onde você estiver, se tiver no carro aí, você vai ser bem sucedido aí no que você estiver Tá. fazendo. Veja só, em algum momento aqui, talvez eu vá ter que desligar um minutinho, porque eu estou tendo votação na Câmara, tá? E aí, se eu Tá bom. precisar sair, eu saio um minutinho e já volto, tá? Então avisa aí para o pessoal. Gente, se o pastor Marcos precisar sair, vocês continuam firme aí, porque ele só vai votar e voltar, né? Isso. Mas vamos lá. Pois bem, estou aqui à sua disposição. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado por receber e acatar o meu convite. Quero aproveitar e já te parabenizar pela netinha Aurora, que é uma Obrigado. princesinha. É tão bom, né? Criança chegar em casa traz uma luz nova, né? Eu que tenho o meu de 3 aninhos, como é diferente ter, né? A, a criança dentro de casa. Sim. Pastor, deputado, estava falando exatamente sobre isso, que além de você ter uma história fantástica nos púlpitos, você tem uma grande história sendo construída pelo Brasil. Existe uma mistificação que o cristão ele não pode se envolver com a política, que a política não é boa, que a política é suja, aquela demonização que existe em cima da política, né? Parece que o cristão não é cidadão, não paga imposto, enfim. O que você acha de tudo isso?
Bom, eu acho que esse tabu vem sendo quebrado, né, ao longo dos anos. Eu acredito que, sem querer me usar, mas já me usando como exemplo, desde 2013, quando eu assumi o meu primeiro mandato, eu acho que eu consegui mostrar para o Brasil que é possível ser um político e continuar cheio do Espírito Santo. Porque o medo da igreja era isso, era perder um profeta. Quando, na verdade, a política ganha um profeta, né? Política Eu, de profeta. eu sempre entendi, Sandra, que a minha vida política, ela é um braço do ministério. Eu tenho a vida política como uma obra missionária. Estou em uma missão. Tanto é que eu sempre falo, eu estou político, mas eu sou pastor. Amanhã posso não estar político, mas continuarei sendo pastor. É, exatamente como eu penso. E qual que tem sido o maior desafio seu nessa vida política, como Nessa pastor, vida vamos dizer política, assim? Sandra, é a gente não cair no canto da sereia. É você saber trocar o presente pelo futuro, né? Porque geralmente o político é assim, né? Ele sacrifica o futuro pelo momento. Mas o estadista não. Essa é a diferença entre o político e o estadista. O estadista, por conta do futuro, das gerações futuras, ele às vezes precisa dar um remédio amargo agora, ou tomar decisões que as pessoas agora não vão entender, mas lá no futuro a história vai julgar, né? O mais difícil que eu tenho visto, às vezes, aqui dentro da Câmara, como deputado, é exatamente convencer os meus irmãos de que eu estou em uma missão. Porque a igreja, mais do que o povo brasileiro, tem a memória extremamente curta, né? Faça 99 coisas boas pela igreja, vão te chamar de anjo ou de santo. Depois faça uma só, uma ou meia, que a igreja não queria que você fizesse. E você vai ser julgado apenas por aquilo. A balança com a qual os irmãos nos julgam, ela é injusta, né? Não é a balança que está escrito lá no livro de Jó, a balança da justiça, não. Somos julgados assim. Para você ver, por tudo que eu já passei, eu acho que nenhum político cristão nesse país passou pelo que eu já passei. Eu apanhei pela igreja, literalmente. Não estou usando metáfora. Eu Não, eu apanhei nas lembro ruas. das perseguições. A gente lá atrás, bem antes de eu entrar na política, você estava ali na Comissão de Direitos Humanos, a gente ia para lá militar juntos, né? E você sofreu uma perseguição cruel religiosa, porque eu lembro que a esquerda se levantou com muita força a começar pela sua indicação para a comissão, né, para presidir a Comissão de Direitos Humanos. E ali, quando você começou a presidir, você teve assim, momentos tenebrosos. Alguns momentos a gente estava lá junto com você, e eu me lembro, era muito interessante, porque foi o momento que a gente começou a militar. Eu particularmente, comecei a militar com o Bolsonaro, na época ele deputado federal, né? Então, assim, eu lembro de momentos tenebrosos que você viveu. Pois bem, nessa época da Comissão de Direitos Humanos, o Jair Messias Bolsonaro, então deputado, veio e se colocou do meu lado como um soldado, né? Por que que o Bolsonaro fez isso? Porque os meus irmãos não fizeram. Levou 40 Ó, dias para... ó, meus estou irmãos falando de não, não irmãos esquece do aqui da... apóstolo Fade da Sandra Farage. Deixa eu explicar. Os irmãos aqui, como deputados federais, né? Ah, Aqui sim. dentro da Câmara, a Frente Parlamentar Evangélica, nós éramos em 60. Eu fiquei com um ou dois do meu lado apenas. A própria igreja, como instituição, eu sou assembleiano, a minha igreja não veio ao meu socorro. Quem se levantou para me ajudar foi a Assembleia de Deus de Madureira, o bispo primaz, o bispo Manuel Ferreira, né? Manuel Ferreira. Então, foi muito difícil porque a igreja é muito... Ela procura a zona de conforto só, minha amada. A igreja e os seus líderes geralmente procuram a zona de conforto. Ninguém quer confronto. Ninguém quer ter o muro da sua casa pichado, ninguém quer ter a sua privacidade invadida. E no reino, principalmente no reino dos homens, ou você se posiciona, ou você se torna Maria vai com as outras. Quando eu cheguei aqui em Brasília, me disseram que eu tinha que escolher entre duas palavras, ou o verbo ou a verba. Eu entendi na hora. Então, eu já sei, se eu tenho o verbo, se eu falo, se eu parlo, porque parlamento vem de parlar, né? Falar. Falar. Se eu falo, se eu denuncio, ninguém ia fazer negócio comigo. Se eu faço negócio, eu não posso falar. Então, eu tive que escolher um lado. Escolhi o lado da pureza cristã. Porque quem me enviou para cá foi a igreja. A igreja de Cristo me enviou para cá com uma missão.
E essa missão eu não podia jamais abandoná-la. Eu fui o primeiro pastor aqui em Brasília a ter no seu nome parlamentar o registro de pastor, né? Eu já fiz isso para assustar as pessoas, para a pessoa pensar duas vezes antes de vir falar comigo, né? Porque geralmente se entende que ninguém faz negócio com pastor. Então foi isso que nós passamos aqui. Então de 2013 para cá, a esquerda tentou me usar como uma espécie de... Ela tentou me usar como modelo, né? E acabou me transformando em uma referência. No ano seguinte, em 2018, nós elegemos aí... já em 2014, nós fomos para 82 deputados e agora nós passamos de 100. Então a igreja tem começado a entender isso, que é preciso termos os nossos representantes também na vida pública. Hoje a gente vê uma perseguição muito clara contra a fé, contra as igrejas. No início, há uns anos atrás, nós vimos que pessoas pontuais que professavam a fé, que tinham essa bandeira conservadora, assim como eu tive uma perseguição inclemente no meu mandato. Uma coisa eu sei que você passou. Passei, e também tiveram poucos irmãos, né, do lado. Mas, enfim, são experiências que a gente tem. E eu vi que você fez uma denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos a respeito dessa perseguição que as igrejas vêm sofrendo no Brasil, né? Como é que está isso? Porque eu vejo que o Brasil está numa insegurança jurídica e uma anarquia institucional, né? A gente está quase caindo num buraco negro. Então, como é que você vê isso, essa denúncia aí? Ela está trazendo algum resultado prático para nós? Porque eu entendo assim que a gente precisa barrar essa invasão, mas as pessoas têm que enxergar lá fora a arbitrariedade que nós estamos vivendo no Brasil, né? Veja só, antes de eu entrar nesse assunto dessa denúncia, deixa eu tentar explicar para os nossos irmãos que estão nos assistindo aqui por que o Brasil vive esse momento conturbado. Imagine você que desde a redemocratização, desde a época da Constituinte, em 88, o Brasil sempre foi governado pela esquerda. PSDB nunca foi de direita, né? E o PMDB nunca foi de direita. O PMDB é aquele partido de vanguarda, vai com quem está ganhando, né? Então, mantém-se no poder. Exato, nós sempre tivemos partidos de esquerda. E a esquerda é progressista por natureza, né? A natureza da esquerda é o progressismo. E em nome do progressismo se sacrifica o conservadorismo e as bandeiras que nós temos como família, religião, para eles é nada, né? Os construtores do pensamento da esquerda já diziam que a religião é o ópio do povo, é a droga do povo, né? Karl Marx, ele tinha como desejo assim indissolúvel do coração destruir a igreja, né? Porque a igreja era o último bastião. Então, quando de repente nós elegemos um governo conservador, a esquerda que aparelhou o Brasil por 30 anos, agora usa todo esse aparelhamento contra nós. Explico. Pegue o STF. Dos 11 ministros que nós temos lá, se não me falha a memória, 8 foram indicação PT, Lula e Dilma, por 13 anos. Não, e o Temer no último, né? O Temer deu um. Eu até pensei que o Alexandre fosse conservador, porque o Temer tem uma linha conservadora, né? Então a gente começa a se assustar. Imagine eu hoje, como deputado federal, eu tenho que pensar duas vezes antes de falar qualquer coisa, porque eu tenho medo de ser preso. Não existe isso em nenhuma democracia do mundo. O maior dom que eu tenho, me é dado pela Constituição, eu tenho imunidade de fala. Eu posso falar a porcaria que eu quiser, não posso ser punido por isso. Eu estou investindo. A gente está com um exemplo claro, né? A gente está com um exemplo claro, e o pastor Fábio Farage, ele bateu muito nessa questão da prisão do Daniel Silveira. Ele no parlamento, aquilo, independente do comportamento dele, a fala dele fez com um vídeo dele fez com que ele fosse preso. Foi preso. Preso em uma aberração jurídica, criaram algo que não existe. Como é que você é preso em delito flagrante com um vídeo que você gravou há 2 horas atrás? É uma coisa de maluco, né? Não então, existe. nós estamos vivendo essa insegurança jurídica que é muito grande. E por conta disso, nós tivemos essa última votação aqui, né, que os ministros do STF derrubaram o voto do nosso querido Cássio, né, que era para que as igrejas pudessem ter os seus cultos. Quando eu vi isso acontecer, eu falei, aqui não tem mais onde recorrer.
Rui Barbosa, né, o grande jurista baiano, dizia assim: a maior de todas as ditaduras é a ditadura do judiciário, porque contra ela você não tem a quem recorrer. Então, como eu não tenho ninguém a quem recorrer aqui, e já abro um parênteses para explicar, o mundo internacional é um pouco pior do que aqui, entendeu? Eu não creio que nós vamos ter êxito lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, até porque, a princípio, eu não posso entrar na Corte. A Corte só pode entrar um estadista. Eu estou entrando na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Como eu lancei essa ideia, né, porque ninguém mais teve, Deus me deu isso, eu consegui alguns amigos. O IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que é um grupo de intelectuais cristãos, compraram essa briga junto comigo, mais algumas instituições. O documento ficou pronto hoje, ele já foi escrito em português e em inglês, está passando essa noite, essa madrugada, por uma outra revisão, e vamos amanhã protocolar ele lá nos Estados Unidos da América. Uma vez protocolando, nós estamos pedindo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos que nos ouça. Então, se eles abrirem a oportunidade para isso, eu vou pedir auxílio aqui no Itamaraty ao ministro França, que é um grande amigo meu hoje, que é o nosso chanceler brasileiro, que nos auxilie. E o IBDR já tem lá nos Estados Unidos um grupo de advogados que é da Alliance Christian, uma aliança cristã de defesa cristã. Né? Eu falei com o advogado, o Dr. Thomas, e tivemos aqui uma live, e ele foi muito solícito e disse que vai nos ajudar no que for possível. Então, qual é o passo? Nós estamos denunciando as perseguições religiosas que nós estamos passando aqui no Brasil. Tem vários vídeos na internet de padres também, estavam fazendo a missa, só o padre e a pessoa filmando. E entraram dentro da igreja e lacraram a igreja. Isso é inconstitucional. Totalmente. A Constituição isso é protege... ditatorial. Isso é mais que inconstitucional, né? Isso é ditatorial. A Constituição não protege só o culto, está escrito, ela protege o local do culto. O local do culto. Eu não quero aqui entrar no mérito se a igreja deve permanecer fechada ou aberta. Não é isso que a minha briga com o parlamentar não é essa. A minha briga é para que a Constituição seja cumprida. Quem tem que dizer se a igreja fecha ou não fecha é o pastor que está lá na frente das suas ovelhas. Entende? Exatamente. Porque a igreja... Pode falar. Não pode falar. A igreja é o último recurso. É o recurso da alma, do espírito. Se você não pode estar na igreja, você pode estar onde? Tudo isso, Sandra, ao meu ver, é uma perseguição religiosa por um único motivo. Porque nós, evangélicos, ainda somos o maior núcleo de sustentação social do governo Jair Messias Bolsonaro. Lá no meu estado mesmo, em São Paulo, o meu governador que está lá, ele é candidatíssimo, né? E por ser candidatíssimo, ele sabe que a igreja está fechada com Bolsonaro. Então, ele simplesmente mirou os canhões dele para a igreja e lacrou as igrejas. Esse domingo agora, olha só que interessante, acontecem milagres. Bastou anunciarmos que a CPI iria incluir governadores e prefeitos, abriram a igreja domingo. Olha, saímos da fase... Saímos daquela fase que eu não sei nem que cor. Está melhor que a ivermectina, né? Tá um remédio fortíssimo. Deixa eu te falar uma coisa. O Toffoli e o Moraes, os ministros, recentemente, numa entrevista, eles falaram o seguinte, que eles estão agindo, que o STF está agindo porque os políticos não resolvem nada. E, assim, é estarrecedora essa expressão, porque eles estão reafirmando que eles que não foram eleitos, eles foram por indicação. Eles estão assumindo um papel político. Eles estão legislando. Encaradamente legislando e extrapolando mesmo os poderes, né? Está barrando. É um momento terrível que o Brasil está vivendo. E assim, nós lamentamos, nós sabemos que isso realmente é um ataque direto ao governo do presidente. Tem um projeto lá no STF, se eu não me engano, com o ministro Fachin, que ele quer inserir abuso de poder religioso para qualquer candidato ligado a instituições religiosas. Uma forma de coibir o crescimento, né, do poder. E eu vejo isso, assim, Marcos, como algo mais do que... Isso é uma visão minha. Um pouco mais do que algo político, mas algo espiritual. Porque por muito tempo foi imposto que a ideia de que
cristão não podia estar na política, que não era para político. E hoje existe um trabalho, uma briga intensa para o quê? Para coibir, para inibir, para tirar os que estão, para inibir os que querem entrar, para tirar a força daqueles que estão. Então, assim, é mais do que atos antidemocráticos, né? Mas eu acho que, além da perseguição religiosa, é a perseguição da fé e a intimidação também, né? Você está coberto de razão. Deixa eu dar uma notícia boa para você aqui. Esse pensamento do Fachin caiu, foi para a votação e nós vencemos, tá? Ele queria criar um abuso de poder religioso no Brasil. Eu vi isso. É um absurdo, uma loucura, né? Até porque, se isso valesse a pena, alguns grandes ministérios teriam eleito todo mundo que eles queriam, né? Olha, eu estou precisando, todos nós estamos precisando de mais uma boa notícia. Me fala sobre aquela PEC onde quer limitar os poderes do STF para que não haja mais decisões burocráticas. Me fala um pouco sobre isso. Eu sou um dos coautores. Vai pôr em votação ou não vai isso? Eu sou um dos coautores dessa PEC, né? E essa PEC está na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Daí a briga para que a Bia Kicis, que é uma das autoras também de uma PEC parecida com essa, só que é a PEC da Bengala, que ela limita o tempo do ministro do STF estar lá. Por conta disso, fizeram toda essa luta para que ela não assumisse. E a Bia, coitada, está com dificuldade de presidir a CCJ. A CCJ quase não caminha. Ela está passando na CCJ o que eu passei na Comissão de Direitos Humanos, né? É uma briga, é um cabo de guerra aqui. É verdade. Me fala uma coisa, o que você acha que deve ser feito para se conter esse ativismo judicial? Existe, além dessas PECs, esse esforço todo, você teria alguma coisa novo aí para nos falar sobre, né, coibir um pouco esse ativismo? Eu tenho, mas não posso falar, que se eu falar eu sou preso. Entendeu? Tá bom. Veja só, o que eu penso sobre... Só de saber que você tem, tá bom. Só de saber que você tem já deixa a gente feliz, né, gente? A culpa do STF estar tão fortalecido é o enfraquecimento do legislativo. Né? Muitos que estão na frente do parlamento, infelizmente, tem processos lá no STF. E a gente sabe como funciona isso. Né? Você é chantageado de maneira velada, né? Pegam o seu processo, que estão sentados há 10 anos, de repente, da noite para o dia, sacam o processo para votar. Então, tudo isso como uma espada de Damocles sobre a cabeça da pessoa que está à frente do parlamento. Então, enquanto nós não tivermos um parlamento forte, enquanto o nosso presidente Jair Bolsonaro não for empoderado definitivamente e como um presidente, né, nós não vamos sair do lugar. Infelizmente, nós estamos de mãos atadas, de pés atados, e a igreja que está aqui conosco agora cumpre orar, né, porque nós somos ordeiros e pacíficos. E esperar uma reação. Dia 1º de maio parece que vai haver uma manifestação em todo o país, né, marchas pela família. Né, eu também não sei 15 de maio. 15 de maio. 1º de maio vai ser em São Paulo, lá é o feriado. Né? No feriado de 1º de maio vai ter. Né? Dia 15 de maio vai ter aqui em Brasília. Então, eu não sei como é que as pessoas vão fazer essa manifestação, porque se fizer andando, a imprensa vai dizer que nós proliferamos o coronavírus, e aquela conversa de sempre. Então, nós estamos assim, ó, de mãos amarradas. Agora, você vê, então assim, você tem alguma ideia de como a gente pode conter isso? E me fala uma coisa, como é que as pessoas... Antes de eu perguntar o que eu ia te perguntar, deixa eu compartilhar uma experiência com você. Tá. Você falou de como tem sido difícil as coisas andarem, né? Como tem sido, vamos dizer assim, monitorado todos os atos. Aqui em Brasília, nós somos o quê? Deputado distrital, ele acumula a função do deputado estadual com o vereador, porque aqui a gente não tem estadual, tem distrital. E aqui nós temos um grande problema que chama-se o Poder Executivo Local, o governo do Distrito Federal. Então, assim, a Câmara, de vez ela, como poder independente legislativo, ela trabalhar em função das pessoas, daquilo para qual ela foi eleita, né? A representatividade em si, ela acaba ficando muito subordinada ao Poder Executivo, que tem essa tendência tenebrosa e de encabrestar todos os 24 deputados aqui. Então, assim, meu mandato foi um mandato onde eu
trabalhei com bastante respeito aos colegas, mas eu fui em cima de cumprir aquilo para qual fui chamada, né? Eu levantei a bandeira de defesa da família e trabalhei fortemente em cima disso. Sou testemunha disso. Você testemunha. Conseguimos impedir a implantação de banheiro de gênero. Eu fiz uma campanha na época do respeite a minha privacidade, né? Que era a história do banheiro de gênero que queriam colocar, implantar aqui em Brasília, e depois teve o Plano Distrital de Educação, que nós conseguimos impedir a ideologia de gênero, a escola sem partido, enfim, um tanto aí de projeto um pouco polêmico, né, para algumas pessoas, porque a gente carrega a nossa responsabilidade, da nossa representatividade. E eu fico vendo hoje que, como você falou, você corre até o risco de ser preso, né? Porque qualquer coisa que é dita pode ser encarada como uma afronta antidemocrática, né? Como é que leva, como é que enfrenta esses ataques e não se é silenciado? Como a gente viu muitos jornalistas, até deputado, como foi mencionado, como é que a gente enfrenta isso sem ser silenciado? Veja só existe um poder que está acima de todo o poder dos poderes constituídos, é o povo. Só o povo tem poder para isso. Só o povo pode ir para a rua e reclamar, porque o povo é o dono do Brasil. Todo o poder emana do povo, sob a proteção de Deus, mas todo o poder emana do povo. Então, enquanto o povo não acordar, eu não sei o que vai acontecer. Porque, veja só, o presidente determina uma coisa, o STF vai e bloqueia. O presidente indica um nome para ser o chefe da Polícia Federal, como aconteceu lá atrás, os ministros dizem que não. Aí, eu me lembro que teve um fato no mandato passado, eu abri uma CPI contra a UNE, União Nacional dos Estudantes. O partido de esquerda, o PCdoB, entrou com uma ação aqui no STF, e o ministro do STF, o ministro Barroso, indeferiu o pedido, dizendo que isso era algo para o parlamento resolver. Aí o mesmo STF recebe a questão da CPI do coronavírus aí, né? E da pandemia, e ele diz, não, tem que abrir. Então, ficou uma coisa de maluco. E de preferência sem governador e prefeito, né? A gente não sabe o que fazer, Sandra. Eu sou um parlamentar, eu uso minhas mídias sociais. Aqui no parlamento já tem 2 anos quase que a gente não se reúne pessoalmente para as grandes votações. Os grandes debates estão ficando para trás, né? O STF está legislando mais que a gente aqui. O presidente tenta fazer alguma coisa e não deixam. Está muito difícil. Está muito difícil. Agora, hoje eu recebi no meu Insta uma mensagem de um pastor falando o seguinte: pastora, o presidente falou que o povo tem que pedir o artigo 142. O povo está pedindo, já foram na frente dos comandos, dos quartéis militares, já foi pedido. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Como é que é esse negócio do artigo 142? Dá uma explicação para todos. O presidente nunca pediu para ninguém pedir o artigo 142. Tá? Se ele pedisse, ele teria sido impeachmentado por improbidade. Né? Isso. Ele cairia ali, ele cairia em alguns problemas. As pessoas estão falando. É quando você invoca o poder dos militares para intervir em uma situação que é caótica. Né? Já aconteceu isso no Brasil outra vez. As pessoas querem que isso aconteça agora, mas quem é que quer? Meia dúzia de gatos pingados. Isso não representa a população. Quando aconteceu isso lá atrás, colocou-se na rua 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Então aí, qualquer um vai se sentir abalizado, respaldado, para tomar atitudes. Mas fica aqui um grupinho de 10 pessoas aqui na rua gritando, buzinando, na frente do STF. Isso não resolve. Entende? Aí eles enquadram a pessoa num ato antidemocrático. Agora, coloca 1 milhão de pessoas na rua. Brasília tem quantos habitantes, Sandra? Quase 3 milhões. Coloque 1 milhão de brasilienses aqui na esplanada. 1 milhão. Para ver o que acontece. Entendeu? Então, não adianta as pessoas pressionarem. O presidente não pode tomar uma atitude dessa, porque ele não é um ditador. Né? Mas se as pessoas não estão satisfeitas,
Se o Brasil não está satisfeito, é o Brasil quem tem que se mover. O gigante tem que acordar, entendeu? É verdade. Agora, nós entendemos que temos que ajudar o presidente Bolsonaro, né? Meu assessor está dizendo que eu tenho que parar para votar. Ângelos, eu voto e já volto. Tá Então bom? tá bom, a gente vai continuar aqui te esperando. Tá bom, só vou votar. Tá bom. Gente, enquanto o nosso querido pastor Marcos Feliciano, deputado, está votando, eu vou pedir para vocês fazerem algo. O meu Instagram é @sandrafarage e o meu canal de YouTube é Sandra Farage BSB. Então, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma colocação e quiser aproveitar esse momento, mandar para o meu Instagram, para as minhas redes, depois eu posso marcar uma outra. O pastor Marcos vai voltar daqui a uns minutinhos. Como ele falou, ele deu uma saidinha só para votar e volta. Acho que, inclusive, ele já está voltando aqui. Peraí, deixa eu ver. Então, eu sugiro que vocês, quem tiver alguma colocação, alguma pergunta, alguma dúvida, aproveita e escreve aí, mas também pode me mandar nas minhas redes, tá? Se vocês tiverem alguma coisa, já manda aí para a gente estar construindo aí algumas perguntas, algumas colocações, junto com o deputado. E assim, é tempo, gente, da gente entender, nos informar mais. Muitas vezes, como essa colocação que eu falei do artigo 142, que as pessoas têm questionado, mas o presidente falou que é para fazer. É como o deputado Marcos Feliciano explicou, ele falou, o presidente não falou isso, ele não pode falar isso. Mas muitas vezes nós temos aquela postura mesmo, de ficar reclamando, de dizer que não está bom, reclamar demais, mas está faltando o nosso posicionamento. Então, dia 15 de março, quem estiver aqui em Brasília, tá? Quem estiver aqui em Brasília, dia 15 de março, às 9 horas da manhã, se eu não me engano, se alguém tiver aí, puder me passar aí a informação, dia 15 de março, às 9 horas da manhã, eu queria aproveitar, convidar todos vocês para a Marcha pela Família. É uma marcha que está sendo organizada com vários setores da sociedade, com as igrejas, com o agronegócio. Eu acho interessante, importante e vital você que quer o bem do país, que tem essa bandeira conservadora, que você esteja lá, sabe? Você possa participar desse dia. Vamos lá. Voltou o pastor Marcos. Dia 15, você está lá conosco, sabe? Levantando a bandeira mesmo por aquilo que você defende. Já voltou, olha aí. Fantástico. Já votei e voltei. Estou aproveitando e convidando as pessoas para a marcha no dia 15 de maio. Eu não sei se vai ter em São Paulo, mas é muito importante, né, Marcos? O pessoal está participando, está levantando a bandeira, porque é muito fácil o nível de reclamação que as pessoas têm de ver que muitas coisas não estão acontecendo. Esses dias mesmo eu estava vendo sobre o aumento do combustível, né? Todo mundo reclamando, como é que o presidente deixa o combustível aumentar, e aí não entendem que aí é onde a gente precisa ter mais conhecimento. Não entendem que a Petrobras e as diretorias, elas são por mandato. E quem estava lá impedia as ações do governo de redução dos preços. Então, precisou estar sendo trocado gradativamente essa turma da esquerda com salários de R$450 mil por mês, que estavam lá inviabilizando o Brasil, trazendo um nível de insatisfação muito grande para o Brasil, né? E aí eu te pergunto uma coisa, Marcos, pastor, meu deputado e amigo. Por que Jair Bolsonaro é a nossa melhor opção? E o que nós podemos fazer para ajudá-lo? Foi a única pessoa que abraçou as nossas bandeiras conservadoras, as nossas pautas de costumes, né, assim conhecidas. É a primeira vez na história que um presidente fala tanto de Deus declaradamente, não fala
de maneira da boca para fora. Não conheço. O Bolsonaro é um homem simples, ele é católico, praticante. A esposa dele, uma Michelle, é evangélica. É. E ele confia muito em Deus. Em todas as viagens que eu fiz com o presidente, sempre oro com ele, quando estou no gabinete dele, a gente ora. Só que não é fácil governar um país do nosso tamanho. O Brasil é um país de proporções continentais, né? E cada unidade da federação, hoje, ela quase que caminha por si só. O STF vem dar aos governadores a liberdade de fazer o que quiser. Então, nós estamos vendo aqui um momento muito difícil, né? O presidente precisa do apoio popular. Ele precisa que as pessoas vão para a internet, porque a internet hoje é o veículo que mais se divulga, e defendam o presidente, defendam o governo dele. Todos os dias a Globo e outros jornais mostram em pesquisas, e mostram o presidente Bolsonaro sempre caindo na sua popularidade, né? E isso não é bom para nós. Isso manda uma mensagem muito perigosa para aqueles que não gostam daquilo que nós defendemos. Então, nós precisamos dar ao presidente governabilidade. Você não acha que essas pesquisas elas têm que ser proibidas dependendo da fase eleitoral, porque elas acabam atrapalhando, porque a grande maioria das pesquisas a gente sabe que são pagas, né? São manipuladas. E acaba que existe aquela tendência universal das pessoas acompanharem aquele que está melhor, né? Nas votações. Você não acha que deveria ser coibido essas pesquisas, porque grande parte é tendenciosa e acaba atrapalhando o sistema, o momento eleitoral ali? Sandra, a política, já dizia um pensador, né? A política é a guerra através de outras formas. É a continuação da guerra por outros meios, né? Então, política é uma guerra. As democracias como a nossa, uma democracia muito jovem, ela foi criada dessa forma. Tudo isso está na Constituição. Então, ou muda-se a Constituição, ou você vai ser acusada de ser antidemocrática, porque não quer deixar que os órgãos de imprensa atuem, façam o seu trabalho, né? Winston Churchill disse assim, que entre todos os regimes de governo conhecidos, entre todas as formas de governo, não existe nenhum melhor do que a democracia, mas também não tem nenhum pior do que a democracia. O preço da liberdade, porque democracia traduz-se por liberdade, o preço da liberdade é essa zorra toda que a gente vê. É todo mundo podendo dar palpite, as pessoas podendo falar. Essa é a democracia, é a beleza, é a liberdade. Então, ou a gente luta por isso, ou nós vamos pedir para que venha outro tipo de regime. Um regime que vai cercear os nossos direitos e coisas mais assim. Entendeu? Você acha que nós estamos perto de um regime ditatorial, de um regime comunista? Eu não posso afirmar isso, mas que nós estamos perto de uma ruptura institucional, estamos. Porque o que é o Brasil? O Estado Democrático de Direito ele está embasado na tripartição de poderes, né? São executivo, legislativo e judiciário. 3 poderes independentes, porém harmônicos entre si. Que são independentes aqui no Brasil, a gente sabe, mas não tem mais harmonia nenhuma, né? Porque se houvesse harmonia, um não entrava na esfera do outro. Como você disse agora há pouco, o STF disse que o parlamento não faz o serviço de casa. Nós fazemos. Só que a esquerda aprendeu o atalho. Quando eles sabem que um projeto de lei ou alguma coisa não vai passar aqui na Câmara, eles judicializam. Vou dar um exemplo clássico: casamento homoafetivo. A Constituição ainda diz que é homem e mulher, mas o Supremo Tribunal Federal, através de uma ação judicial feita pela esquerda, interpretou a Constituição de outra forma. Aí veio o CNJ, na época era o Joaquim Barbosa, né, grande Joaquim Barbosa, ele disse, se o Supremo diz que é constitucional, também é legal. E abriu o caminho para que pessoas do mesmo sexo pudessem se casar. Só que a Constituição diz uma coisa, e o que hoje acontece no Brasil não está escrito na Constituição. E se um artigo da Constituição não vale, a Constituição toda está em perigo. Esse é o problema, as pessoas não estão acordando para isso. Veja só, no artigo 5º da Constituição Federal estão os nossos direitos legais, né? Os direitos civis. É uma cláusula pétrea, o direito de ir e vir. Ninguém pode roubar de mim. Só que no mesmo artigo que diz que eu tenho direito de ir e vir,
diz que o culto e o local de culto tem que ser protegido pelo Estado. Aí o Estado me deixa andar de ônibus, mas não me deixa ir na igreja. Tem uma coisa muito errada. Não, e o toque de recolher, né? O toque de recolher já isso só começa... acontece em estado de sítio, né? Estado de Estado de sítio, já guerra. começa a cercear esse direito de ir e vir. E assim, uma coisa que eu vejo é, na Constituição fala que logo na concepção já tem vida. Não pode ser, o aborto jamais, segundo a Constituição, jamais poderia ser aprovado, jamais poderia ser debatido, é constitucional. Direito à vida é desde a concepção. Aí querem dizer que o bebê é o quê? Alongamento do corpo da mulher. Então, assim, é uma atrás da outra, né? Agora, assim, dos projetos que... São pautas progressistas, né? Tristes, tá? Tristes pautas progressistas. Agora, me fala uma coisa. Desses projetos aberração que existem na Câmara hoje, tramitando, qual que é o pior que você vê? Porque eu vi que querem tornar pedofilia, deixar de ser crime para ser doença, né? E parece que tem um projeto correndo onde diz que relacionamento entre pessoas da mesma família também é aceitável. Não tem um projeto desse? Nós temos essas loucuras aqui no parlamento. Conta pra gente a pior das aberrações. São tantas. Deixa eu te contar a que está mais em voga agora, né? Tem uma comissão sendo formada para debater a descriminalização da maconha ou não aqui no Brasil. A princípio era só para uso medicinal, mas agora já estão estendendo para uso recreativo, porque em alguns países, inclusive nos Estados Unidos, o estado de Nova York parece, né? Porque lá são confederações, são federações, o estado de Nova York aprovou o uso da maconha como para uso de... O que eu falei aqui agora um pouco? Recreativo. Então eles querem uma pontinha disso. Isso aí é a ponta do iceberg, né? É a porta de entrada para que as pessoas conheçam outras drogas piores e mais potentes. Porque quem começa na maconha, daqui a pouco a maconha não faz mais efeito, e a pessoa vai querer outras coisas mais. Isso está hoje. Hoje, inclusive, nós temos uma força-tarefa aqui com deputados para assinarmos um requerimento para entrarmos junto dentro dessa comissão para tentar bloquear. Agora, esse projeto que você falou é o Estatuto das Famílias, porque nós tivemos aqui o Estatuto da Família Brasileira. Aí a esquerda criou o Estatuto das Famílias, dos arranjos familiares, né? Que toda forma de amor é amor, né? Não importa se é o pai com o filho, a filha com a mãe. Os puxadinhos familiares, né? Eles podiam colocar o nome de puxadinhos familiares, né? Então tem coisas assim. Tem um projeto aqui que é daquele deputado que eu me recuso a falar o nome dele, que foi embora do Brasil. Aquele que cuspia bastante, a hiena do parlamento, lembra dele?